Está começando mais um Tem Estádio, Tem História. Viemos conhecer o José Amalfitani, casa do Vélez Sarsfield aqui em Buenos Aires. E hoje estamos muito chiques, não é, Carol? Sim, a gente está muito chique, a gente foi convidado pelo presidente do Vélez, então vamos conhecer esse estádio. O estádio do Vélez, o José Amalfitani aqui, é conhecido como El Fortín. Isso porque na década de 1930, o El Fortín, uma fortaleza, um forte, porque na década de 1930, ainda no antigo estádio, era muito difícil ganhar do Vélez. E aí se alcunhou esse apelido com a fortaleza, o forte do Vélez, então virou El Fortín, a torcida adotou. Desde então, mudando o estádio, mudando tudo, se manteve El Fortín como nome para o estádio. O Vélez também é um daqueles casos de clubes que tem mais do que só futebol, né? Aí aqui coladinho com o estádio tem um colégio também. O pessoal saindo da aula, no intervalo, bem coladinho com o estádio. Isso é muito comum aqui na Argentina. Vélez Sarsfield tem esse nome porque os três jovens que criaram o clube lá em 1910, três jovens italianos, eles sempre pegavam um trem que ficava por aqui, por essa região, e a estação de trem se chamava Vélez Sarsfield. Então eles olharam o nome da estação de trem e pensaram, vai ser esse o nome do clube. Então por isso que ficou se chamando Vélez Sarsfield. O estádio fica aqui em Liniers, que é o bairro mais ou menos que o Vélez Sarsfield surgiu. E como a gente sabe, na Argentina tem muito estádio, então praticamente os bairros eles abraçam um time de futebol e é o caso do Vélez aqui. Aqui os arredores do estádio, aí uma frase do Amalfitani: El cemento es mudo pero eloquente. Cada chico que entra ao clube é um campeonato ganado. Aí você deve estar se perguntando, quem foi José Amalfitani? José Amalfitani foi um presidente do Vélez por mais de 30 anos. E com ele ajudou o Vélez com muita coisa. Ajudou o Vélez ele chegou a penhorar os próprios bens numa época que o Vélez estava mal financeiramente. Essas estátuas que tem assim que a gente chega no clube, quem mandou fazer elas foram os torcedores. Por isso que ali ó, tem uma homenagem aos torcedores. Mas essas estátuas, assim que tu entra, né? Quem mandou fazer foram os próprios torcedores do Vélez, por isso que tem a homenagem para eles. Aqui eles têm uma parede explicando toda a história do clube, né? O clube foi criado em 1910 e tem esse nome em homenagem a uma estação de trem, ó, que ali tem a fotinho, que se chamava Vélez na época. E daí ele foi criado em 1910 por três jovens italianos. Tanto é que em 1916 ó, eles adotaram uma camiseta italiana que era uma das cores da Itália. Então era vermelho, verde e branco, né? Era uma camisa tricolor que eles adotaram em 1916. Hoje em dia, obviamente, eles não têm mais essa camiseta, né? Porque lá por 1900 e pouco, eles já adotaram essa camiseta que é a tradicional deles, né? Que tem uma listra ali de V, lá em 1940, ali tá dizendo, ó, o V azulado. Ó, nesse painel, né, que tem aqui no estádio, também tem, obviamente, a história do clube e não podia deixar de ter a história de quando eles foram campeão da América em 94 e também foram campeões mundiais em cima do Milan, né, que foi jogado e eles ganharam de 2-0. Então tem toda a história do clube, bem legal. E daí ao longo dos anos vai, né, tudo que eles conquistaram. Eles sempre tiveram nesse bairro aqui em Buenos Aires. Esse não foi o primeiro estádio deles. O primeiro estádio deles fica algumas quadras daqui, mas em 1950 eles já compraram esse terreno e já começaram as construções desse estádio. Então é um estádio que faz muito tempo, né? Esse terreno faz muito tempo que pertence ao clube. Então eles têm maior orgulho de dizer, enfim, que eles não ficaram pulando, né? De bairro em bairro, enfim.
Essa sala de imprensa muito bonita, confortável, as cadeirinhas bonitas que ficou bem estofadinho. Que é a área da zona mista, gente, no mesmo lugar que tem a história do clube. Os jogadores chegam lá pelaquela porta lá, e daí aqui eles vêm pela zona mista. O Vélez, quando foi fundado em 1910, adotou as cores azul e branco por uma questão de ocasião, porque era muito mais fácil obter uniformes brancos e uniformes azuis, então eles acabaram adotando essa cor e até hoje, obviamente, se tornou a cor de instituição do clube, mas não tem nenhum motivo especial, por que é azul, por que é branco, e sim porque na época era mais fácil ter acesso a essas cores de uniforme, então eles adotaram essas cores. Vamos aqui conhecer o Vélez, é um tour um pouquinho mais corrida, porque eles vão ter um show aqui final de semana, então estão montando palco, enfim, mas deu para ver que é bem bonito, né? É um estádio bem grande, assim, bem maior do que eu esperava, e bem legal, bem azul, né? Sou um pouquinho fã de azul, então bem bonito mesmo ali a parte do gramado. E o gramado, muito bom, né? Muito bom, mais um gramado ótimo. O Vélez ainda não dispõe de um tour, mas a ideia é que para os próximos anos eles querem fazer uma reforma, querem construir um museu. O Vélez é um time campeão do mundo e campeão da Libertadores em 94, no Morumbi, sobre o São Paulo, e também ganharam o Mundial em cima do Milan em Tóquio. Então é um time que tem título, mas eles querem construir um museu renovado, reformado, para daí começar a ter a ideia do tour, para poder ter as visitas semanais. Ainda não é possível, então tem que procurar o Vélez para tentar ver uma data para visitar aqui. Aqui na Argentina, nessa temporada da Argentina, como a gente está sendo recebido pelo pessoal da assessoria, os presidentes, é muito legal como eles gostam de falar do time deles, como eles gostam de mostrar as coisas que ele tem, o amor deles pelo futebol, o estádio, o tamanho das canchas. Então é realmente assim, é muito diferente a relação que eles têm com o futebol aqui, vai do presidente ao pessoal que nos recebe na portaria, então é muito bacana ver a relação da Argentina com o futebol. Muito obrigado ao presidente Fabian Berlanga por nos receber, a reunião que a gente teve com ele na sala dele, muito legal conhecer os interiores também dessa parte administrativa, quem faz o futebol. Obrigado para o pessoal da comunicação que nos acompanhou em toda a visita, muito obrigado por acreditarem no Teu Estádio Tem História e acreditarem no nosso projeto. Finalizamos mais um tour aqui no Tem Estádio Tem História, mas não calma. acabou o vídeo ainda. Conhecemos o estádio, conhecemos as internas aqui, mas é dia de jogo, bora para jogo de Libertadores aqui na Argentina. Cá estamos de volta no estádio José Amalfitani. Viemos acompanhar um jogo do Vélez e... Dia de Liberta, galera. A gente veio numa arquibancada altinha. Nossa, como tá bonito aqui. Mas precisa fazer um registro. Cansamos subindo as escadas. Olha, tem uma hora que tu pensa, não vai chegar nunca, galerinha. Que é alto, mas muito lindo, muito legal estar aqui. Agradecer, claro, ao meu amigo, o presidente do Vélez, Fabian Berlanga, nos convidou. Estamos aqui, vamos ver como é que é esse clima de Libertadores. Liberta na Argentina, galera, vamos ver. Assistindo um jogo de Libertadores na Argentina, mata-mata, em times argentinos. Vamos ver como é que é isso aí. Eu comentei pra vocês, ó, olha como é alto e bonito aqui, ó. Lá ficam os torcedores mais barulhentos. E lá fica a comissão diretiva lá, o presidente e tudo. Quando a gente veio naquela outra vez, a gente ficou do lado de lá, né? Não deu pra ver esse belíssimo escrito Vélez. E lá em cima, 2024, que eles foram os campeões. Muito bonito.
Outra coisa, o jogo aqui é às 7 horas da noite e agora é 6 e pouquinho, e olha o solzão que tá aqui. Uma coisa que a gente percebeu é que mesmo sendo inverno, anoitece mais tarde que no Brasil. Filmando para mostrar os detalhes em V da goleira. É muito legal. Gente, aquele cara lá, ó, sem camisa, ele tá aloprando faz tempo. Conseguiu unir forças agora. Eu também estaria aloprando se meu time tivesse a decência de estar numa Libertadores, mas nem isso ele faz. Tá aloprando porque... Olha. Ó, Olha. olá. Teste, som. Enfim, eles estão aloprando porque os jogadores do Racing vieram programado, né, pra reconhecer o campo, daí houve aquelas vaias. Provavelmente, quando eles vierem aquecer, vai ter mais vaias, porque daí o estádio vai estar mais cheio, né. Ó, gente, a bandeirinha do escanteio tem essas cores vermelho, branco e verde, porque uma das cores do clube, né, claro, a cor do clube original é branco e azul. Porém, todavia, contudo, teve um ano que eles fizeram uma homenagem para os criadores do clube, que eles são italianos, e botaram as cores da bandeira da Itália. Eles também têm uma parceria muito forte com o Fluminense, eles até já jogaram com a camisa do Fluminense uma vez. Então, enfim, eles têm essas 3 cores aí. Vocês acharam que a gente ia ser os únicos brasileiros aí? Tá ali ele, ó. O Wilton Pereira Sampaio comanda a festa. Professor, faça um bom trabalho, professor. Faça um trabalho lindo. Muita sorte, meu querido. Muita sorte. Os jogadores vão entrando por ali, ó. Pelo El Fortín. Gente, o estádio é bem íngreme. E é um pouco ruim pra mim, né? Ele, de beleza, é lindíssimo, mas pra mim, que não gosto de altura, é um pouco... Não, é uma sensação diferente isso aqui. Ele é o mais íngreme que eu... Íngreme? Sabe, falando de brincadeira. Ele tem um... Como ele é aberto, né? Tu consegue ver, tipo, que o prédio tá ali do teu lado. É bem diferente. Fica aqui, ele é bem bonito, mas fica aqui a nossa percepção de quanto ele é íngreme.
Finalizamos mais um vídeo Tem Estádio, aqui. Tem História. Na saída do jogo, muito legal acompanhar o jogo. É um Muito, estádio muito legal. diferente. A disposição dele, a Carol comentou nas imagens, realmente ele é muito íngreme. Deu uma atmosfera. Bom, e Libertadores Argentina. Libertadores contra a é diferente, né, Argentina. Foi galera? muito legal, teve emoção. Muito legal. O à jogo beça. muito assim, ó, tenso. A galera tava todo tensa, momento, xingando. Todo mundo do lado, o pessoal mesmo sendo íngreme, o pessoal em pé. Então, assim, sensacional aqui Muito o legal a Alfortim, acompanhar experiência. a torcida. Muito massa, espero que vocês tenham gostado. Ah, e pra quem, só um aviso, pra quem gosta e pra quem quer vir na Argentina assistir um jogo, o Vélez é um dos times que vende ingresso pra torcida geral e não é tão caro. Nós mais caros são Boca e River, porque eles têm muito sócio, enfim, toda aquela função. Mas o Vélez, ele tem ingresso, então entra no site e compra igual se compra no Brasil, tudo certo. Tchau, gente. Tchau, gente. Curte, compartilha, comenta. É isso. Beijo.